Olá, Bordado na Água, Livro da Consciência, trecho 43, Observatórios do Inferno. Já me aproximo do meu destino e lembro que me contaram que não muito longe daqui, do lado oposto de onde me encontro, também na vizinhança da capital, um dia ergueu-se um daqueles observatórios do fim do mundo, maldição sobre gente normal, iguais na raça, diferenciados pela macroscopia dos lugares onde foram parar e pelos resultados que a vida neles produz, exceto em situações, etc. Como bactérias das colônias periféricas, tão iguais às bactérias das colônias centrais, em condições tão diferentes na mesma placa de agar-sangue. E o tráfico central e o periférico, tão menos higiênico, etc. E a violência central e a periférica, tão menos assistida, tão mais impudica, etc. E a falta calada de sentido central, que explode na cara e nas pudendas adultas e infantis, e essa outra periférica, mais revoltada, mais histérica, etc. E suas casas sujas, suas roupas desajustadas, sua música mal ajambrada, seus tiros enferrujados, suas lâminas sem punhal, etc. Um dia, 4 milhões de litros de óleo foram despejados nos rios Mosquitinho e Água Grande por causa de uma ruptura da junta de expansão de uma tubulação da refinaria que fica lá para aqueles lados. O acidente levou 2 horas para ser detectado, tornando-se o maior desastre ambiental em um quarto de século. Naquele dia, algum outro estava acontecendo, berrava premonitória a velha louca descabelada. Que não se iludissem com os artifícios daqueles fogos, com aqueles estrondos de trovões juninos. Aquilo era a quinta praga que chegava, e com ela a hora daquele quintal do inferno acertar as suas contas. E de dentro dos barracos, para onde pensando lento tinham corrido buscando proteção, as pessoas da favela assistiam ao espetáculo, enquanto ele se aproximava invisível mortal. Não tinha o cheiro dos gases irrespiráveis do esgoto sem saneamento e do pântano sem drenagem de todo dia. Cheirava tenuamente a amêndoas, e tal qual o fedor habitual do fecalismo, não tinha cor. O que se dizia era que os companheiros cotidianos, estes sim, pesavam como chumbo, embora menos para as crianças, pois elas tinham as ilusões, máscaras leves que por um tempo evitavam todos os fedores e coloriam o mundo, fundindo ao seu drama alguma comédia. Mas o cianeto gasoso viajou no vento sobre a favela e foi invadindo os barracos com a mesma descrição que o fizera o gás cloro ao envolver os soldados miseráveis nas trincheiras miseráveis numa miserável guerra. Ou o sarim, a bomba atômica dos pobres, sempre na mão de gente muito rica, nos povoados sírios ou no metrô japonês. A quinta praga foi despertada pela explosão dos depósitos de cianeto de potássio para a indústria local, transformado em gás letal no contato com o ar. E o povo da periferia foi respirando aquele cheiro amendoado, alguns até esticando o pescoço numa sucessão de cheiradinhas para sentir melhor, como fazem os cãezinhos. E o gás bloqueou num crescente a utilização do oxigênio pelas suas células, que por consequência acumulou-se sobre a pele, tornando aquelas pessoas, numa das poucas vezes da vida, rosadinhas como sulista, enquanto o ácido lático do distúrbio metabólico envenenava seus corpos por dentro. Primeiro, as concentrações do cianeto ainda baixa irritaram as pessoas, que logo em seguida tornaram-se agitadas e passaram a ter engulhos e a vomitar. Muitos tiveram a sorte de perder logo os sentidos e ninguém pôde notar quando caíram por ali. Crianças pediam amparo para pais e mães que, num estado de total confusão mental, não lhes podiam prestar atenção. E enquanto se mijavam e se cagavam, procuravam portas, janelas, frestas, em pleno desespero da crescente fome de ar.
As mulheres atacavam as paredes e retalhos de tábua e lata com arranhões e persistiam arrancando as unhas até serem derrubadas pela convulsão que sobrevinha ao desespero. Os homens, completamente descoordenados, pareciam bonecos com braços e pernas agitados no ar em arremedo de murros para todo lado contra o barraco arena ringue adversário. E então o esgotamento. Com a respiração inútil deixando de insistir, com o coração enfraquecido até parar de bater, providência liberticida do pânico atroz, êxito da necessidade premente de deixar de existir, que no caso, para os mais resistentes, teria durado 8 intermináveis minutos da asfixia ao fim. Tempo em que cobriram os pisos de chão batido com vômito, fezes e urina que pisoteara, transformando tudo em lama viscosa. Tempo em que o mais forte homem garantiu a dianteira na carreira para o ar aos socos e sopapos em mães com bebês no colo, em pequenos que mal sabiam andar, então triplamente trôpegos. Tempo em que muitos alcançaram as ruas correndo com seus pequenos agonizantes para lado nenhum, na busca de um socorro que não sabiam onde poderia estar ou o que deveria ser. Tempo que num relógio não faria sentido algum. E foram muito mais do que 8 vezes 8 os minutos em que não houve nada de socorro. Depois, substituído por um caos que as autoridades chamam de atendimento emergencial às vítimas. A quantidade de cianeto gasoso não foi suficiente para empestar o ar até que não se salvasse ninguém. E aí, como tantas vezes em demasia, foi inevitável enfrentar a sobrevivência. E homens e mulheres e velhos seguiam instintivamente ou faziam tentativas de seguir pelas ladeiras em cima em direção à saída da favela. E socorristas da Defesa Civil corriam desembestados beco abaixo desde onde o avanço das viaturas foi interrompido, tentando alcançar os barracos para os lados da refinaria. E ofegavam em meio ao cheiro adocicado de amêndoas que alguns reconheciam com gritos alucinados de cianeto, enquanto giravam sobre si para retomar a direção da suposta saída. E as crianças, inteiramente entregas ao seu desespero, bracinhos erguidos em busca de algum equilíbrio, corriam nuas para o nada. Por que tantas vezes crianças nuas nestas catástrofes? E no interior dos barracos, onde o sufocamento e a asfixia e a morte foram mais fartos, viam-se cadáveres com as pernas e os braços esticados, afastados do corpo, suspensos no ar. Rígidos, mãos em garra, pés em ponta, como sapos eletrocutados em experimentos de laboratório de ensino médio. E era como se todos estivessem se dirigindo a algum lugar, autômatos resolutos em sua férica esperança sem sentido. E havia irmãozinhos que se tocavam numa mútua proteção inapta. Mãozinhas moldadas em suplicante apelo, às quais o derradeiro abrigo fora negado, amplificando o perplexo pânico. A cena dos corpos empilhados remetia às pilhas de quaisquer dos cenários dos extermínios do mundo, de exuberantes quantidades, e os cheiros lembravam as toneladas de soja e açúcar semipodres despejadas um dia pelo trem enlouquecido na floresta da chuva. Aos poucos, sobreviventes iniciavam a busca dos seus queridos nos enfileiramentos de cadáveres que iam se formando nas vielas, enquanto lutavam para manter a crença de que talvez os seus não estivessem ali. Mas onde estariam? E o sofrimento pingava sobre aquele chão pobre e espalhava-se pelo ar tão macabro quanto o gás cianeto. E era curiosa a frequência com que mortos e vivos tinham um grito silencioso estampado na cara. Mãos espalmadas sobre as faces, boca escancarada, olhos esbugalhados. Comamos, bebamos, copulemos, defequemos e durmamos, pois não há essência, espírito ou alma
que não sucumba a tão frequentes pantanais medonhos. Embora para alguns o homem seja o abismo, mas também a corda que o atravessa, e seu principal trabalho na vida seja o de conservar a dignidade nos constantes extremos.